Fala comigo, estudante. Mateus 22 e o nosso desafio continua. Nós chegamos a uma parábola que tem uma certa semelhança com uma que nós já vimos aqui, de um grande banquete, de um casamento, de uma festa especial que teve várias pessoas convidadas, vários tipos de pessoas foram convidadas, mas uma a uma começaram a dar desculpas. Cada um inventou uma agenda, uma programação para aquela data e disseram, não, nós não queremos ir. O texto diz que uns foi cuidar das suas fazendas, dos seus campos, outros foram cuidar de outros tipos de negócio e ninguém deu importância para aquela grande festa, para aquela grande e especial cerimônia. De diferente que nós temos em relação à outra parábola que nós já estudamos aqui, nós temos uma reação um pouco mais hostil desse episódio de desprezo desse convite que nós estamos vendo. Nessa parábola, essas pessoas vão um pouco mais longe. Elas chegam ao ponto de agredir, agarrar e até matar os servos, aqueles que foram levar um convite tão especial e tão solene. Nós vemos aqui esse acréscimo da perseguição, que comparando a realidade do evangelho no geral, nós sabemos que isso também acontece. Muitas pessoas no passado e ainda hoje, em alguns países, além de dizer não para o convite do evangelho, para a oferta de salvação, ainda fazem algo semelhante a isso. Ainda perseguem, ainda hostilizam, ainda açoitam, ainda prendem, ainda podem chegar ao ponto de matar, como está acontecendo atualmente em países como a Nigéria e outros que nós estamos tendo notícias aí constantemente. Essa foi a reação, desprezaram o convite e, para piorar, ainda perseguiram aqueles que vieram trazer a notícia. Qual foi a consequência desse desprezo? Nós vimos aqui que o resultado foi destruição para essas pessoas que foram convidadas. Elas foram condenadas. E aqui nós vemos que esse é o resultado que toda pessoa que disser não para o convite do Evangelho terá que enfrentar. Terá que enfrentar a condenação eterna. Terá que passar toda a eternidade tendo que enfrentar o juízo, a justiça de Deus, um local que ele preparou, que ele planejou especificamente para isso, que a Bíblia chama de lago de fogo. Aqui nós vemos que o único requisito para entrar nessa festa, e já interpretando, para ter acesso à salvação, seria ter uma roupa especial. Vestes nupciais é o termo que aparece aqui. E como aconteceu um dia desses aqui na nossa cidade, eu fui participar de um casamento, a gente teve que se organizar. Você não vai participar com qualquer roupa, você não vai com uma camisa cavada, de bermuda, de chinelo, existe uma roupa específica. E aqui, uma das pessoas que entrou ali, porque depois desse desprezo, o dono da festa mandou chamar todos os tipos de pessoas, todos. Existia um ali que entrou como um penetra e ele não tinha essa roupa especial, essa veste nupcial. O que nós entendemos é que certamente o dono da festa, ele talvez entregava isso na recepção, porque não deu tempo, ele chamou às pressas uma grande quantidade de convidados que não teve tempo para ir alugar um vestido ou costurar alguma coisa. E certamente esse homem, na recepção, na entrada da festa, ele desprezou, ele não quis vestir aquela roupa que era adequada. E nós vemos que ele foi expulso e jogado nas trevas, botado para fora daquela festa, num lugar onde haveria choro e ranger de dente. Essa expressão você se lembra, não é? Ela já apareceu, na verdade ela aparece em várias partes do Evangelho, indicando aqui a natureza do lago de fogo, um local de sofrimento, de choro, ranger de dentes, dor, sofrimento. Esse indivíduo que não estava preparado para participar, para entrar naquela festa, ele foi jogado nessa condição. E aqui nós podemos imaginar algumas coisas, algum significado para essa veste. Provavelmente Jesus tem em mente aqui a justificação
que é uma cobertura que nós temos através do sacrifício de Cristo. Pela fé, nós somos justificados quando nós depositamos a nossa fé em Cristo. Quando nós cremos nele, quando nós demos esse passo de fé. Jesus, na verdade, Deus, não nos olha mais como pecadores, não nos olha mais como inimigos, mas ele passa a nos olhar como se estivesse olhando para o seu próprio filho. Ele passa a nos olhar como inocentes, pessoas justas. Nós não somos, porque nós continuamos pecando, mas essa vestimenta, figuradamente falando, que vem para nós através da fé, é o que dá para nós a condição de chegar até Deus, coisa que esse homem rejeitou, desprezou de alguma forma. E por isso aparece: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É uma declaração que não é tão simples de ser interpretada, porque nós tivemos um primeiro grupo de pessoas convidadas, que aparece aqui na cena, não atenderam. Tivemos depois um segundo grupo e ainda esse terceiro grupo, que é só esse indivíduo, que não estava com estas vestes. Mas no fim, o convite do Evangelho é sempre lançado a todos. Nós não conseguimos saber quem serão aqueles que irão acolher, quem serão aqueles que irão abraçar essa mensagem e que vão ser beneficiados com a salvação. Isso é algo que somente Deus, que planejou toda a estrutura desse processo, consegue dar para nós uma resposta precisa. Mas aqui, a lição que nós aprendemos é que jamais nós podemos desprezar esse convite. Talvez você que está acompanhando o nosso desafio nunca deu esse passo, nunca nem pensou nisso, e hoje, mais uma vez, o Evangelho está sendo ofertado a você. Reconheça a sua condição de pecado, a sua incapacidade de se salvar, a sua incapacidade de produzir essa veste aqui para que você tenha condições de entrar no céu, de entrar na eternidade, e confie inteiramente no que Cristo fez naquela cruz romana há quase 2000 anos atrás. Se arrependa do seu pecado e confie em Cristo como o seu Salvador. Depois disso, nós vemos que Jesus não é contra o imposto de renda, por mais que isso seja dolorido, e eu sei que você, quando pega o seu olerite, começa a fazer as contas e vê o que vai para a INSS e vê o que vai para o imposto de renda, as contribuições sindicais, às vezes isso deixa o nosso coração entristecido. Mas, com o equilíbrio, o que nós aprendemos aqui é que Jesus está validando, de alguma forma, e dizendo que é correto que as autoridades cobrem de forma equilibrada e de forma justa uma certa quantia de impostos, porque a gente sabe que isso é devolvido parcialmente em obras de bem-estar, em questões sociais, segurança, educação e coisas relacionadas a isso para a sociedade. Então, fazendo um teste ali com Jesus, ele não cai no teste porque ele diz: não, o rosto de quem que está na moeda? O rosto de César, o imperador. Então, paguem a ele o que é devido. Paguem a ele o que foi instituído e não criem tumulto, não criem revolta por conta disso. Sonegar é pecado. Nós já vimos isso em outro episódio, mais uma vez Jesus reafirma essa questão. Depois disso, os testes continuam e nós aprendemos com Jesus que as relações terrenas, pai e filho, marido e mulher, isso não vai ser levado para a eternidade. Essas relações terrenas, elas têm um fim e estão condicionadas ao momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra. Eles fazem uma pegadinha com Jesus, mencionando a lei do levirato. Que lei era essa? Quando um homem deixava a sua mulher viúva, se ele tivesse um irmão, o irmão deveria casar com a viúva para levar o nome adiante, a descendência adiante, o legado adiante daquele que foi o primeiro marido dela. E aí eles contam o episódio de que isso acontece várias vezes. Essa mulher casa com um, morre, casa com o outro, morre. Isso vai passando em uma grande quantidade. E por fim eles dizem: quem vai ser o marido definitivo dela lá no céu? Jesus diz: não, lá não acontecerá isso. Nós não sabemos como essas questões serão administradas. O máximo que podemos fazer é pensar em hipóteses de como Deus vai preservar a nossa memória, mas sem talvez deixar pairar no nosso coração algum sentimento de tristeza,
de talvez reconhecermos um esposo, uma esposa e não ter um vínculo, mas nós sabemos que não existirá a mínima possibilidade de nenhum tipo de sentimento me fugiu a palavra, de que estaremos incompletos lá, ou algum sentimento de tristeza por ter perdido algo. Não, isso não acontecerá lá, de maneira alguma. De alguma forma nós teremos a nossa memória preenchida, mantida, mas talvez algumas partes nós não teremos a lembrança, ou Deus nos dará condições de olhar para toda essa situação, para o que nós vivemos e não ter nenhum tipo de lembrança ruim, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de dor, tristeza, sofrimento, que é um lugar perfeito. No céu não entra esses tipos de emoções. As relações terrenas não se estenderão à eternidade. Depois, no teste, mais uma vez, eles tentam pegar Jesus perguntando qual o maior mandamento. Jesus rapidamente diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos também um compromisso com o próximo. Nós precisamos amá-lo, cuidar dele, assim como nós queremos ser amados e queremos ser cuidados. E por último, Jesus e Davi. Jesus utiliza aqui uma profecia quando ele agora passa por papel de perguntador. E ele diz assim: o que é que vocês pensam do Cristo? E as pessoas responderam que ele era de Davi. De quem ele é filho? E eles responderam: de Davi. E aí, Jesus quer tratar dessa expectativa que as pessoas tinham, porque não seria possível existir literalmente um Messias filho de Davi, porque todos os filhos de Davi nesse tempo já tinham morrido, mas a gente tem que considerar a descendência, né? Que é a pessoa que viria como Messias, esse resgatador, esse salvador do mundo, ele teria a descendência, ele viria da linhagem. E Jesus utiliza um texto para poder afirmar que profeticamente o próprio Davi chamou Jesus de Senhor, dando a entender que Jesus, que o Messias, seria muito maior do que o grande rei Davi. E aqui as pessoas ficam talvez sem entender o que Jesus estava ensinando. Como assim? Como ele pode chegar nessa conclusão com base nesse texto? Mas Jesus está fazendo a aplicação correta desse texto e se colocando no seu devido lugar. Davi está aqui, Jesus está acima. Davi reconhece, mesmo que profeticamente, mesmo que antes, muitos anos antes de Jesus nascer, ele reconhece o senhorio de Cristo. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.